5 livros, 5 estrelas no primeiro semestre de 2020. Vamos ver quais são. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho falar-vos de 5 livros aos quais eu dei 5 estrelas no primeiro semestre de 2020. E vocês pensam, só deste 5 estrelas a 5 livros? Não, dei 5 estrelas a imensos livros, mas mantendo esta rubrica dos 5 livros 5 estrelas, eu pensei, vou à minha lista do Goodreads e vou ver de todos os livros aos quais eu dei 5 estrelas, quais é que são aqueles que eu considero que são especiais por algum motivo. Porque há muitos que eu dei 5 estrelas que, por exemplo, foram leituras para o All 75 e basicamente são livros que eu adoro, mas que já não me trazem nada de novo. Então eu tentei escolher livros que por algum motivo me trouxeram algo de novo. Então vamos passar a isto. A organização da lista não está por aquele que eu gostei menos dos livros de 5 estrelas até aquele que eu gostei mais, porque se eles estão os 5 num top 5, né, de 5 livros 5 estrelas, é porque eu gostei dos 5, então não fazia sentido ordená-los do que menos gostei para o que mais gostei. Então o que eu fiz foi, ordenei pela data de leitura. Portanto, eu vou começar pelo aquele livro de 5 estrelas que eu li há mais tempo e vou terminar num livro de 5 estrelas que eu li há menos tempo. O primeiro livro que eu tenho aqui para vos falar chama-se Old Possum's Book of Practical Cats, de T.S. Eliot. The Poems That Inspired the Movie Cats. Temos aqui poemas e foram os poemas que inspiraram o filme musical Cats. E achei este livro uma delícia, porque eu adoro gatos, vocês já sabem, tenho aí a minha Nina, que está por aí a fazer das suas. Não sei se às vezes aparece por aí o rabo a passar, agora parece que está mais sossegada, veremos, mas eu adoro gatos. E este livro é maravilhoso porque é ilustrado. Então posso-vos mostrar. Eu gosto muito de poesia e a poesia é sobre os gatos e cada gato tem um nome. Portanto, vocês podem ver por aqui, pequenas ilustrações, depois há umas que são maiores, vou-vos mostrar. E, por exemplo, The Naming of Cats, portanto, como é que nós escolhemos o nome para os gatos. E vou-vos mostrar aqui alguma ilustraçãozinha maior, portanto, depois fala aqui sobre os diferentes gatos, que serão, creio eu, os gatos que aparecem no... ver se isto não faz reflexo. Os gatos que aparecem no musical. E este livro é super pequenino. Aliás, na lista do Goodreads é o livro com menos páginas que eu li este ano. Portanto, em 2020 até agora é o livro que eu li com menos páginas, mas não deixa de ser um livro grande naquilo que me fez sentir. Portanto, é dos livros mais pequenos em número de páginas, mas em termos de importância, não sei, não consigo descrever. Para quem não gosta de poesia, para quem não gosta de gatos, se calhar não é um livro que eu recomendo. Para quem gosta, existe uma tradução para português, eu agora não me lembro do nome, até posso depois deixar aí como é que se chama. Mas para quem gosta de gatos é um livro que eu recomendo imenso. É interessantíssimo, esse super rápido e é super bonito e é um livro que eu adoro ter nas minhas estantes e ainda bem que o comprei e que o li. O segundo livro que eu vos trago de 5 estrelas não tem nada a ver com o primeiro, nada, mas tem a ver com uma grande paixão, não é, que está aqui, está sempre presente, a minha grande paixão. Vamos pôr aqui um bocadinho de musiquinha, a minha caixinha de música russa. Eu fui à Rússia, para quem não sabe, eu fui à Rússia no ano passado, na Páscoa de 2019. Já estava na minha lista de viagens que eu queria fazer. Adorei visitar Moscou e São Petersburgo, são cidades realmente mágicas, a Rússia é mágica e eu adoro ler clássicos russos. Mas este ano descobri um autor do século XX, Vassili Grossman, e li este livrinho, O Tudo Passa. Eu comprei isto numa promoção. Não foi um livro relativamente barato. Eu tinha também na minha wishlist o Vida e Destino, que é um bocadinho mais carote porque o Vida e Destino é um calhamaço, este é assim mais pequenito, mas ainda bem que eu comecei por este. Sendo um livro mais pequeno, eu fiquei a conhecer a escrita do autor e fiquei a saber que realmente eu queria mesmo ler o Vida e Destino, que entretanto já comprei, está em Évora, é dos tais muitos que estão em Évora.
que eu depois hei de trazer um vídeo para vos mostrar todos os livros que chegaram a Évora, o book haul dos livros da quarentena, que chegaram a Évora e que eu ainda não vi ou vivi a cores. Mas voltando ao Tudo Passa, isto é numa época pós-stalinista e é a história de um preso político. O Vida e Destino tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e isto tem a ver com uma época pós-stalinista. Mas o que eu gosto nos russos, sejam os clássicos, sejam estes autores mais recentes, como o Vassili Grossman, como o Mikhail Bulgakov, é que escrevem sobre a alma russa. Os russos escrevem muito sobre a alma russa. E aqui continua a existir uma alma russa, não a alma russa dos clássicos, mas uma alma russa do século XX. E eu acho isso fascinante, porque eu adoro a história da Rússia, não só na época dos czares, mas também no século XX. Portanto, eu adorei ler Vassili Grossman, adorei este Tudo Passa, ainda bem que eu comecei por aqui, porque era um livro mais pequeno. Eu acho que li isto em 24 horas ou pouco mais, se não li em menos de 24 horas, li em pouco mais. Foi um livro que eu adorei ler, a escrita é maravilhosa. E fiquei com muita vontade de ler o Calhamaço, que vai ser se calhar dos primeiros livros que eu vou ler no verão. E só posso dizer que Vassili Grossman se tornou um dos meus escritores da vida. E provavelmente quando eu ler Vida e Destino, o Vida e Destino vai destronar este e vai meter este se calhar para um segundo plano. Mas no primeiro semestre de 2020 faz todo o sentido que Tudo Passa esteja na minha lista de 5 livros, 5 estrelas, pela mensagem que me passou, porque a Rússia teve várias fases, como nós sabemos, e a fase da ditadura e a fase pós-stalinista são fases que a mim também me interessam muito conhecer, até porque eu já visitei a Rússia no século XXI e já muita coisa mudou. A Rússia agora é completamente capitalista, portanto interessa-me muito também conhecer as diferentes vertentes da Rússia e os diferentes fases pelas quais a Rússia passou ao longo dos séculos. Por isso fez-me todo o sentido ler este livro, gostei muito da escrita e estou desejosa de ler Vida e Destino. O terceiro livrinho, 5 estrelas, é um livro que eu li... não referi que os outros 2 livros eu li em fevereiro e este eu li em maio, portanto em março e em abril. De certeza que houve livros de 5 estrelas, mas não foram aqueles livros que me marcassem se calhar o suficiente. Há uns que eu já falei noutros vídeos, que também me marcaram por outros motivos, como por exemplo os livros da Júlia, mas... este livro, Le Rapport de Brodeck, de Philippe Claudel, eu li isto em maio e estamos no fim de junho, hoje é dia 28 de junho, portanto já estamos mesmo no fim, e é um livro no qual eu ainda penso, como é que é possível um livro que não, até nem é que seja muito grande, mas como é que é possível que um livro que se passa num sítio não identificado, num tempo que não está propriamente também identificado, uma história completamente estranha, misteriosa, ainda me dê que pensar, e ainda penso imenso neste Brodeck e no relatório que ele teve que escrever. Não sei, as últimas palavras dele a dizer que é o Brodeck e que não se esqueçam do nome e que ele não teve culpa, e não sei, e são palavras que ainda me vêm à cabeça, é uma história que ainda me vem à cabeça. E por isso este livro tinha que estar aqui. Foi um livro que me marcou nesse sentido, é um livro sobre o qual eu às vezes ainda penso e tenho que voltar atrás e tenho que pensar e refletir um bocado. Portanto é um livro que ainda me vai deixar a refletir durante muito tempo, ao contrário de outros livros de 5 estrelas que eu li, que adorei na altura e que se calhar, se falar sobre eles, se calhar digo que sim, que adorei, que foi uma escrita maravilhosa, mas que já não me deixam a pensar como este. Este ainda me tem aqui, ainda me vai martelando de vez em quando, ainda volta ao Brodeck, ainda volta às palavras do Brodeck e não sei, aquele ambiente que me sentia às vezes assim um bocado claustrofóbica, não sei, agorafóbica naquele ambiente, e isso ainda de vez em quando ainda volta. Por isso este livro tinha que estar aqui, tinha que ser um dos livros de 5 estrelas do primeiro semestre de 2020, porque foi realmente marcante e é um livro que ainda me faz pensar. O quarto livro tinha que ser, não é? Li deste mês, já falei dele na Mid-Year Freakout Book Tag, e tinha que ser Band of Brothers, de Stephen Ambrose. Eu adoro a série e fiquei a adorar o livro. O livro tem alguns pormenorzitos que a série não tem, mas para mim é exatamente excelente, é a mesma coisa, é excelente. Não me emocionei tanto
como me emocionei a ver a série é mais visual, por isso é normal que o livro me possa deixar assim um bocadinho com a lagrimita no canto do olho, mas não chore como choro a ver a série. Mas é um livro marcante, marcante porque eu fui militar, marcante porque eu vejo aqui a instrução militar, porque eu vejo aqui muita terminologia militar. Não é um livro fácil de ler, não tem um glossário. O inglês é acessível. O inglês, as frases em inglês são super acessíveis. O problema é que tem muita terminologia militar e não tem um glossário. Porque se calhar o Stephen Ambrose, como é historiador, parte do princípio que as pessoas que vão ler estes livros, que são de não ficção e de história, que tenham um conhecimento de base da terminologia que ele apresenta aqui. Eventualmente pode haver alguma coisa que seja mais estranha e que ele põe a sigla e à frente ponha o que é, mas há muitas coisas que não aparecem. E, por exemplo, um dos exemplos, por exemplo, a palavra canopy, a tradução para português é calote. Portanto, é a parte do paraquedas que faz com que as pessoas consigam, não cair a pique, não é? Quando abre o paraquedas, temos a calote. E em português, eu andei à procura e, por exemplo, eu não vejo tradução de canopy para calote e no dicionário em português, calote é quando alguém prega uma calota a outra pessoa, é quando alguém burla outra pessoa, não é? Portanto, não existe a definição de calote como parte integrante de um paraquedas, por exemplo. Então essa parte pode ser um bocado complicada quando eu estou a fazer a instrução militar, quando estão a tirar o curso de paraquedismo. Pode ser um bocado complicado para quem não esteja por dentro de terminologia militar perceber exatamente aquilo que eles estão a descrever ali. Eu que fui militar, que estive no regimento, agora regimento de paraquedistas, antigamente Escola de Tropas de Paraquedistas, e que tenho algum conhecimento deste vocabulário, tive alguma facilidade, no entanto, algumas palavras eu fui procurar no dicionário. Agora acredito que quem não tem estes conhecimentos militares, ou de estratégia militar, ou de vocabulário militar, que é complicado se calhar seguir um bocado o livro, porque existe muito por aqui. E houve coisas que eu tive que ir ao dicionário, eu confesso, houve expressões, houve siglas que eu tive que ir ao dicionário ver, porque eu própria podia ter uma ideia, mas não sabia exatamente. E depois é o problema, é que nós podemos perceber mais ou menos a ideia, mas não saber em português qual é a palavra exata para aquilo. E isso pode se revelar um bocadinho complicado. No meu caso, essa parte foi aliciante. Tentar saber algumas siglas que eu não conhecia. Por exemplo, eu lembro-me que havia aqui uma que era P-I-R, né? P-I-R, e eu olhei para isto e porque já sabia e de ver a série eu assumi logo que seria Parachute Infantry Regiment, a regimento de infantaria paraquedista, porque eu já sabia. Depois cá está, depois convém perceber como é que é constituída, como é que são constituídas as unidades militares, e isso não é fácil para toda a gente. Eu próprio tive que recordar um bocadinho, porque elas variam, por exemplo, variam da infantaria para a cavalaria, para a artilharia, variam um bocado, mas perceber como é que funciona a organização militar, não é? E se calhar para quem não está por dentro pode ser complicado ler um livro destes. Mas para mim foi super aliciante e até o facto de procurar terminologia militar foi ótimo. Foi voltar um bocado à minha instrução, voltar um bocado à minha vida militar e voltar um bocado a ver informação que eu não é que não saiba, mas às vezes está um bocado esquecida porque a memória não pode reter tudo. Mas foi muito interessante e adorei o livro. O livro tem por aqui umas fotografiazitas dos militares, não sei se consigo mostrar, vocês já sabem que eu não posso aproximar isto. Eu acho que tenho que mudar aí a maneira como a câmera foca, mas também não sei se mudar, se isso ainda fica pior. Portanto, tem por aqui umas fotografias dos militares reais e é muito, gostei imenso deste livro, mas eu já sabia à partida quando o comprei. Eu no Goodreads vi algumas críticas menos boas, mas eu já sabia à partida quando o comprei que eu ia adorar, porque tendo sido eu militar e gostando tanto da série, só podia gostar deste livro, porque eu gosto de livros de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, portanto eu só podia gostar deste. Para terminar, outro livro lido em junho, hoje vou dizer bem, Palestine, do Joe Sacco, em português Palestina. Este livro é uma graphic novel. O Joe Sacco é um repórter que foi para cenários de guerra e que depois desenha excelentemente. Portanto, ele conta a história, já no Goraz ele fazia a mesma, conta a história e ele próprio faz
ele próprio faz as ilustrações, são todas a preto e branco e posso-vos mostrar por aqui. É tudo dentro do mesmo estilo e era do mesmo estilo que eu já estava habituada por já ter lido o Gorazd. Gostei imenso desta graphic novel. Foi curiosa, a compra desta graphic novel foi curiosa, porque eu andava à procura de graphic novel sobre o Vietnã. Que eu pensei assim, tenho interesse em ler coisas sobre o Vietnã e gostava de ler uma graphic novel sobre o Vietnã e não encontrei nada assim que me interessasse muito e vi esta do Palestine. E pensei assim, a Palestina também é um tema que me interessa, o conflito israelo-palestiniano é um conflito que me interessa muito. Eu já li livros de não ficção sobre a Mossad, gosto dos livros do Daniel Silva que são de ficção sobre um espião da Mossad, mas normalmente eu leio muito tudo na perspectiva israelita e eu agora queria ler um livro na perspectiva palestiniana. E então este livro passa-se nos finais de 1991 e princípios de 1992, quando estava a decorrer mais ou menos a primeira intifada. Uma intifada foram os protestos que os palestinianos fizeram contra a ocupação dos territórios, porque vocês sabem, não sei se sabem, a Palestina está dividida em dois territórios. Um deles é a Cisjordânia, que em inglês se chama West Bank, não tem nada a ver, em português é Cisjordânia, em inglês é West Bank, e o outro é a faixa de Gaza, que em inglês é Gaza Strip, e aí sim é igual. E eles protestaram, atiraram pedras contra o exército israelita, portanto foi assim uns protestos. E depois os protestos levam a outras coisas, levam a mortos, levam a presos políticos, e então é isso que nós temos aqui. Nós temos aqui essa parte. Temos aqui a história dos palestinianos, as condições em que eles vivem nos territórios. Isto foi há mais de 30 anos, não é? Foi há 30 anos, a primeira intifada. Acredito que não tenha havido muitas mudanças entretanto. E gostei muito, vocês podem ver aqui, tipo a rua enlameada, tantas condições que eles têm. Não são as melhores, há campos de refugiados, as próprias cidades, as condições sanitárias. E o próprio Joe Sacco dizia que eles na América, ele vive nos Estados Unidos da América, que eles na América têm muita perspectiva de Israel, mas não têm a perspectiva dos palestinianos. Portanto, ele teve a necessidade de ir à Palestina, portanto, ele estava em Israel e atravessava a fronteira para a Cisjordânia ou para a faixa de Gaza para saber para dar voz aos palestinianos, para saber como é que os palestinianos viviam. E isso para mim foi interessante, porque cá está, eu estou habituada a ver tudo na perspectiva israelita e não a ver a perspectiva palestiniana. E ele depois conheceu umas raparigas que até lhe diziam: mas tu já foste a Tel Aviv? E ele dizia: não, eu tenho estado este tempo todo e tenho ido a Nablus, que é na Cisjordânia, ou tenho ido a Gaza, que é na faixa de Gaza, mas não fui ainda visitar Tel Aviv. Ela: mas como é que tu estás em Israel e não foste a Tel Aviv? Porque eu vim para ir à Palestina, não para estar em Tel Aviv. Porque Tel Aviv é uma cidade que pode ser muito parecida com os Estados Unidos e ele queria ver a realidade em que viviam os palestinianos, portanto não lhe interessava muito ver a realidade dos israelitas. E eu achei isso muito curioso e muito interessante. Isto também vem no seguimento de eu gostar muito de saber mais sobre este conflito israelo-palestiniano, e é uma série muito boa que eu vou deixar por aí, que é Fauda. Eu já vi as duas temporadas, as duas primeiras temporadas no verão passado, e quando estreou, acho que foi em abril, a terceira temporada, eu fui ver. E Fauda mostra muito aquilo que se passa hoje em dia no Médio Oriente, em Israel e nos territórios palestinianos. E é uma série falada em hebraico e em árabe, portanto tem os dois idiomas, e é uma série que eu gosto imenso porque mostra um bocado a realidade dos dois lados e que não há propriamente um lado melhor do que outro, ou um lado mais criminoso do que outro. E é uma série que eu vou deixar por aí, que gosto imenso e que também está relacionada com esta graphic novel, e por isso é que eu também tive interesse quando vi. E existe uma segunda parte que se chama Footnotes from Gaza, acho que é assim que se chama, e também tenho interesse em ler, provavelmente será mais do mesmo, mas tenho interesse porque acho que já foi escrita posteriormente
e se calhar pode já haver algumas mudanças entre a faixa de Gaza deste livro e a faixa de Gaza do livro mais recente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como veem, as minhas escolhas são um bocadinho ecléticas, há um bocadinho de tudo por aqui. Eu sou uma pessoa assim, tão depressa posso estar a ler um thriller, como um romance romântico, como estar a ler uma graphic novel, como um livro de não ficção. Portanto, os meus gostos literários vão variando e variam bastante. Quando eu fizer o wrap-up de junho, das minhas leituras de junho, vocês vão perceber que isto houve de tudo, neste mês de junho houve de tudo. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se estão curiosos, o que é que vocês acham das minhas escolhas estranhas literárias, que se calhar para algumas pessoas serão um bocadinho estranhas. Deixem um like no meu vídeo, subscrevam o meu canal. Já sabem que a qualquer altura pode sair um vídeo, isto às vezes é pensado assim de um momento para o outro e há a oportunidade para gravar e vou gravar e já está. Não é uma coisa que eu pense assim com muito tempo de antecedência. E por hoje é tudo, vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!